Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia da Natália Silva. Tudo bem, Natália? Oi, João. Olá, pessoal. Seja bem-vinda. E estamos hoje aqui para conversar sobre o livro Espaços Periféricos, Política, Violência e Território nas Bordas da Cidade. E estamos recebendo os seus quatro organizadores. Então, vou começar pelo Máfio. Tudo bem, Máfio? Seja muito bem-vindo. Oi, João, tudo bem? Eu sou Matthew, eu sou um geógrafo e pesquisador do Latin American and Caribbean Center da London School of Economics. Moisés Copper, seja muito bem-vindo. Boa tarde, João e ouvintes, tudo bem? Eu sou antropólogo e atualmente trabalho como pós-doc no Laboratório de Antropologia dos Mundos Contemporâneos da Universidade Livre de Bruxelas. Muito legal, seja muito bem-vindo, meu caro. Valéria Oliveira, seja bem-vinda. Obrigada, João. Obrigada, Natália. Obrigada, ouvintes. Eu sou professora do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação, da Faculdade de Educação da UFMG, e lá, como socióloga, que eu sou por formação, trabalho como pesquisadora também do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, que é o CRISP, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desigualdades Escolares, o NUPEST. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite. Satisfação nossa. Jaqueline Placência, seja muito bem-vinda. Olá, João. Boa tarde a todos. Eu sou antropóloga e sou professora pesquisadora no Colégio de Jalisco, no México. Muito obrigada pelo convite. Próxima estação. Next station, Sapopemba. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Esse livro é interessante que ele se foca numa região bastante específica, né, bastante relevante. Eu queria ouvir um pouco de vocês, que é Sapopemba, por que que ela é uma região relevante enquanto objeto de estudo? Então, Sapopemba é um lugar muito especial, né? No nosso último evento de lançamento do livro na EduFiscar, a gente concluiu basicamente isso, é um lugar para onde a gente sempre quer voltar. É um distrito na zona leste de São Paulo, tem em torno de 300 mil habitantes, algo em torno de 50 bairros, então é uma região bem grande. Se a gente tivesse que explicar por que Sapopemba, do ponto de vista das circunstâncias, por que o livro nos leva até Sapopemba, é basicamente para começar pelo fato de que nós todos, durante nossos estágios de pós-doutorado, estávamos em São Paulo, cada um vindo da sua região, no caso de Jaque e de Matthew, de países diferentes. Estávamos em São Paulo para fazer o pós-doc e trabalhando com pesquisas que, de alguma maneira, tinham o espaço periférico como sendo o locus, né? o pano de fundo dos temas. Isso nos colocou em contato com um volume de pesquisas e de trabalhos que já vinham sendo realizados na mesma região, muito em função das características daquela área, daquele distrito. Para nós, naquele momento, uma pessoa muito importante foi o professor Gabriel Feltran, que à época fazia parte do Centro de Estudos da Metrópole, foi supervisor de alguns dos trabalhos e que era alguém que tinha uma entrada muito grande nesse campo, nessa região, e que, de certa maneira, nos apresenta, nos leva até Sapopemba. Agora, não é à toa que isso acontece, né? Sapopemba, ela é um distrito que é um laboratório importante para pensar o urbano e as periferias do Brasil, porque ali se reúnem uma série de características próprias da constituição desses espaços periféricos no Brasil e que naquela área, naquela região, se apresentam de uma forma muito intensa. É como se a gente tivesse em Sapopemba algo como um pouquinho de várias dimensões, de vários aspectos próprios da constituição dos espaços periféricos no país, sendo representados ali em maior ou menor grau em diferentes momentos históricos. Então, é uma região com um histórico importante de mobilização política. Bom, está localizada na Zona Leste, na fronteira com o ABC Paulista, então, em função disso, é uma região que é influenciada do ponto de vista da atividade econômica pela indústria automobilística, pela indústria petroquímica, que se desenvolve no ABC e cuja constituição urbana, principalmente nos anos 60 e 70, se confunde com o momento de expansão da própria cidade de São Paulo nessa vertente, nessa linha. Ao se estabelecer a partir desse crescimento, dessa grande expansão urbana,
é uma região onde os moradores começam a sentir as tensões, as pressões e as demandas por melhorias urbanas, principalmente no primeiro momento, vez que chegam as pessoas e as condições para que elas se estabeleçam ali vão se desenvolver mais tardiamente. E esse processo de desenvolvimento das condições para que essas famílias residam nessa região se dá aí de uma forma que se confunde com a história da redemocratização no Brasil. Porque a própria proximidade com o ABC e com o movimento sindical, a atuação muito intensa da Igreja Católica por meio das comunidades eclesiais de base e uma série de outros movimentos e pastorais da Igreja Católica naquela região tem um papel fundamental para apoiar esses moradores na apresentação das demandas por melhorias urbanas, então por moradia, por melhor infraestrutura e principalmente a luta por moradia, ela se torna um símbolo, uma característica marcante daquela região que leva para lá não apenas o olhar das políticas públicas, em um momento onde, como eu já disse, a redemocratização favorecia o engajamento, favorecia a mobilização pública, a mobilização social como uma ferramenta da população, mas também o interesse dos pesquisadores, da opinião pública, de agências, da sociedade civil organizada que se envolvia com esse tipo de mobilização, com esse tema, e que se engajam ali na promoção, na organização dessas frentes de luta, de trabalho. Então, acho que eu posso complementar o que a Valéria já falou, que tem essas questões práticas, né? Também tem uma questão metodológica, né? A gente usou o Sapopemba como um tipo de laboratório para levantar e também testar hipóteses. A gente podia pensar de forma mais geral como aplicáveis às periferias, aos espaços periféricos de São Paulo e de outras cidades brasileiras. Então, enquanto todos realizávamos nossas próprias pesquisas e a gente ia conversando e debatendo o que a gente estava descobrindo no campo, a gente já estava tentando conectar essas reflexões com a literatura, com os debates mais gerais. Então, eu acho que a nossa metodologia foi pesquisar intensamente nesse espaço periférico específico de Sapopemba, mas com o intuito de poder fazer uma contribuição mais geral à literatura. Então, vemos esse processo de urbanização acelerado desde entre as décadas de 60 e 80, principalmente, absorvido na cidade, principalmente pelos processos de loteamento irregular e de autoconstrução de moradia, a importância do trabalho manual assalariado nesse processo e também da mobilização social como processo para levantar demandas para o Estado, para infraestrutura e serviços. E também vemos tendências nas últimas 3 e principalmente nas últimas 2 décadas que divergem dessas condições originais, que têm transformado o Sapopemba de uma forma bastante parecida com muitos outros espaços periféricos. Eu acho que, embora tenha algumas características bastante singulares e embora tenha sido como a Val falou, um espaço muito importante e para desenvolver nossas hipóteses e nossas pesquisas, também Sapopemba é um laboratório para pensar os espaços periféricos de forma mais geral. Então, a gente queria aproveitar para perguntar, assim, pensando que uma das pretensões da obra é justamente encorajar esse reconhecimento de espaços periféricos como uma chave analítica e metodológica que permite a gente entender transformações sociais importantes pelo qual o Brasil passou, como vocês sentem que Sapopemba revela a situação das periferias e as relações de desigualdade no país hoje? Bom, Natália, obrigado pela questão. Na introdução da coletânea, a gente faz um balanço crítico de mais de 50 anos de literatura sobre periferias brasileiras e mostra como as questões que essa literatura trata, elas evoluíram junto com a complexidade desses espaços periféricos. Ao reconstruir a história política, econômica e institucional desse distrito, a gente busca justamente salientar uma série de processos que se repetiram em vários outros espaços periféricos ao longo da segunda metade do século XX. É a questão da urbanização a partir dos anos 60, é a questão dos primeiros fluxos migratórios em massa dentro do país, é a questão da formação de um contingente de trabalhadores com baixa qualificação que foi se expandindo geograficamente para as bordas da cidade,
e a questão um pouco do crescimento urbano desenfreado com a expansão de moradias improvisadas e com a expansão de uma infraestrutura pública básica precária de saneamento, de pavimentação e de mobilidade urbana. É possível apontar para uma série de fenômenos que adquirem contornos próprios nas periferias, mas sem que a gente tenha que necessariamente essencializar essa categoria da periferia como um espaço contido ou até homogêneo. Ao contrário, o que a gente mostra no livro é que as periferias elas guardam especificidades culturais, sociais, políticas e econômicas, mas essas especificidades elas sempre estão em relação dinâmica com o que acontece no resto da cidade, no restante da sociedade. Elas estão respondendo, elas estão articulando ou então contestando processos mais amplos e elas não se instalam linearmente ou homogeneamente pelo território. Na introdução, a gente dividiu a produção intelectual sobre as periferias brasileiras em 4 grandes grupos, com um primeiro momento que surge a partir do final dos anos 50, com a industrialização e a urbanização brasileiras, esse período que é marcado por uma preocupação da literatura em entender os fluxos e transformações urbanos. Nessa perspectiva inicial dos anos 50, anos 60, a periferia aparecia inicialmente como um espaço marginal, um espaço que era atrasado, porque era sempre comparada com o seu oposto, que eram os centros urbanos. Já no segundo momento, ele inicia junto com o regime militar, ele vai até o período de redemocratização nos anos 80, que é justamente quando surgem os primeiros estudos empíricos, que escrevem os modos de vida, as aspirações, os sonhos, os projetos e as práticas de sociabilidade dos habitantes periféricos. E começa a surgir nesse contexto um olhar que aponta para a desigualdade estrutural, aponta para a urbanização forçada de favelas, aponta para questões de exclusão social como consequências dessa urbanização periférica desenfreada. Durante os anos 90, já no terceiro momento que a gente discute na introdução, as periferias elas passaram a se consolidar como espaços políticos e de contestação. Então, muitos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, elas ampliaram seu escopo de atuação desde o ponto de vista das periferias, desde esse espaço de enunciação, e a literatura começa a prestar atenção a uma série de distinções sociais internas às periferias. E a quarta e última fase, que muito resumidamente engloba o período de expansão social e econômica do Brasil no início do século XXI, é esse momento em que a literatura se aprofunda no estudo das complexidades de escala inerentes à periferia. Então aí você tem, apontada pela literatura, uma diversidade de agentes, de instituições que estão operando, que estão governando a periferia, desde os movimentos sociais organizados, as organizações da sociedade civil, como igrejas, ONGs e coletivos culturais, passando pelos diferentes agentes do Estado, pelo setor privado, como, por exemplo, com a expansão de mercados imobiliários, mas também a expansão de mercados de consumo para baixa renda durante os governos petistas, e também, além, é claro, da presença constante do crime organizado e de facções armadas. Então, todas essas agências elas estão operando em diferentes níveis empíricos, com diferentes formas de colaboração e disputa, e é a composição dessas forças que produz uma definição mais dinâmica, mais espacial, mas também mais especializada do que são as periferias hoje. O que tudo isso mostra é que as definições que a gente emprega do que são as periferias, elas variam com o tempo, elas são dinâmicas, elas variam com o tipo de preocupação teórica que está em jogo em cada momento histórico. E essas definições, além de elas serem dinâmicas, elas são móveis e elas se desenvolvem na relação com o que está acontecendo nas periferias. E por isso mesmo existe uma conexão entre as experiências dos moradores locais, as instituições que operam e disputam esse espaço, e as imagens ou os discursos mais amplos sobre o que é a periferia em um dado momento histórico. E essa interconexão, essa combinação de elementos, esse diálogo entre esses diferentes eixos, é o que a gente busca salientar quando a gente propõe a nossa própria definição de espaço periférico na introdução do livro, né? Que é quando a gente recapitula essa história complexa da trajetória de Sapopemba.
em oração. Não sei responder. Periferia é periferia. Milhares de caras amontoados. Periferia é periferia. Esse levantamento histórico que vocês fazem na introdução é um panorama muito útil, né? E ajuda a posicionar o livro nessa cronologia de estudos urbanos, pensando muito nessa chave da desigualdade. Pegando os capítulos que vocês quatro produziram, já é interessante perceber ali uma diferença muito grande na abordagem, né? A Jaqueline propõe uma análise sociológica das políticas públicas, Moisés já acompanha mais de perto, faz uma etnografia dessas reuniões do MTST. A Valéria traz uma provocação bastante interessante, né, de tentar usar a pesquisa quantitativa para entender algumas questões relacionadas à violência urbana, e o trabalho do Máfio já traz uma questão talvez mais teórica, com alguns conceitos da geografia. Estou fazendo essa introdução e falando dos capítulos de vocês, para, de certa forma, tentar entender como que foi a coleção desses 13 autores que escreveram o artigo e como que foi esse recorte. O que é que vocês pensaram na escolha desses autores que estavam nesse espaço de experimentação que era Sapopemba, como vocês mesmos falaram? Bom, João, como você falou, não foi um trabalho fácil organizar os textos que compõem esta obra coletiva, né? Porém, para organizar as partes do livro, foi muito necessário identificar os componentes e processos que podem ser observados nessas realidades dos espaços periféricos, mas no dia a dia, no cotidiano. Assim, a gente tentou focar nas análises em 3 temáticas abrangentes: a política, a violência e o território. Mas nessas temáticas, como já falou Moisés, perpassa o estudo da inacabada presença do Estado. Um Estado que, por vezes, se faz presente como uma instituição de controle e repressão e, por vezes, se desempenha como um ambíguo provedor de políticas públicas e serviços nesses territórios. Então, assim, o leitor do livro poderá aprofundar dessas discussões nos capítulos que integram as 3 secções do livro. A primeira, que é Estado e políticas públicas. A segunda, sobre crime e violência. E a terceira, que é sobre transformações socioespaciais. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas partes para as seguintes intervenções. Agora, eu só gostaria de mencionar que no final de cada uma das 3 secções encontram-se escritos os comentários por pesquisadores que têm uma vasta experiência no campo, não? Todas com longas histórias e trajetórias de elaboração teórica, quanto de atuação prática e política nas periferias. O livro também conta com um prefácio escrito pelo professor Eduardo Marques, do Centro de Estudos da Metrópole. Nesse sentido, um aspecto importante a destacar é precisamente a diversidade dos pontos de vista disciplinares e metodológicos apresentados pelos pesquisadores, né? Através de diferentes recursos metodológicos, estamos falando de pesquisas quantitativas e qualitativas, os autores recuperam as tramas cotidianas que organizam esses espaços periféricos, né? As rotinas dos agentes imbricados nas diferentes políticas públicas, e ressaltam a densidade das diferentes situações de violência e insegurança, as lutas e as memórias coletivas das transformações espaciais. Cabe dizer também, destacar, que os pesquisadores têm diversas trajetórias no âmbito da ciência política, da antropologia, da sociologia, da geografia, como você já falou, e estão em diferentes etapas de formação acadêmica. Alguns têm uma longa trajetória nos estudos dos espaços periféricos, como é o caso do Gabriel Feltrano, professor da UFSCar, ou de Oclenácia Ferreira, não? Que ela é moradora de Sapopemba, liderança nos movimentos sociais e também coordenadora da organização civil chamada Instituto Daniel Comboni. Além de que esses autores e autoras também fazem parte de distintas afiliações institucionais no Brasil todo, não? Temos pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, do SEBRAP, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Minas. Na verdade, os autores e as autoras, eles têm uma trajetória muito ampla e nós ficamos muito gratos com eles porque compartilharam conosco todas as pesquisas realizadas lá em Sapopemba.
Pegando esse gancho, né, Jaque, que você falou da divisão das partes do livro, bom, na primeira parte desse livro, vocês se dedicam a abordar políticas públicas, e aí você falou, né, das ações do Estado, mas a partir de atores que a gente nem sempre imediatamente associa à noção de Estado. Então, aproveitando, né, você, Jaqueline e o Moisés, que estão nessa linha de frente, né, trouxeram capítulos dessa parte do livro, vocês podem falar dessa diversidade de atores na região de Sapopemba e o papel complementar que eles desempenham na formação de atuação política na região? Então, respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que uma das questões que une essa parte do livro, a primeira parte do Estado, das políticas públicas, é justamente uma visão do Estado como uma espécie de construto inacabado e constantemente em construção. Então, os capítulos eles qualificam a ação dos sujeitos que operam em nome do Estado, que tipos de práticas e de lógicas que são levadas até a ponta na relação entre as políticas públicas, os seus idealizadores e os sujeitos que se tornam os beneficiários ou que estão em disputa por benefícios escassos resultantes das políticas públicas. Então, é essa intersetorialidade e essa relação de escala entre os diferentes registros em que a política pública é produzida, em que ela é executada e implementada, e também os imponderáveis que emergem nessa relação com os sujeitos na prática. E visto dessa maneira, o Estado ele desaparece como essa instituição formal, homogênea, abstrata, e quase que detentora do monopólio de representação da sociedade ou do que é o espaço periférico. E é justamente quando a gente foca nessas relações e nessas práticas sociais que a gente consegue ver que tipos de dinâmicas, que tipos de atores adquirem consistência, como que eles estão lidando uns com os outros, que tipo de espaços eles estão abrindo e disputando, e como que nós, a partir de diferentes olhares metodológicos interdisciplinares, conseguimos traçar e reconectar essas pontes, esses nódulos que vão sendo conectados na prática pelos sujeitos, na medida em que eles vão transitando, eles vão circulando por diferentes lógicas, por diferentes espaços e conectando diferentes racionalidades, tanto do Estado quanto dos operadores da base da política pública, quanto também das instituições que estão operando nos territórios e dos sujeitos cujas subjetividades estão sendo disputadas em busca de definições mais ou menos duradouras do que são os espaços periféricos. Muito bom, Moisés. E isso, na verdade, acaba ficando muito forte no trabalho também da Jaqueline, né? Que ela faz um apanhado desses vários atores que atuam ali na região. Você podia falar um pouco para a gente, pegando esse gancho, Jaqueline? Sim, João, meu interesse foi mostrar a capacidade de agência dos atores sociais dos espaços periféricos, né? Que diante dessa ambígua presença do Estado, foram incentivados a desenvolver repertórios alternativos de organização e mobilização para encarar expressões de violência e dar respostas às suas necessidades de atenção social nesses territórios, né? Porém, o relato inicia com o protagonismo da Igreja Católica Progressista para manter um projeto de transformação social vinculado à organização comunitária e à luta pelos direitos da cidadania nos espaços periféricos. Logo, com a fundação das organizações e associações civis, durante o período de redemocratização, que já falaram meus colegas, se criaram projetos sociais de longo prazo, não? E melhorou a distribuição de recursos com os que contavam essas populações para o atendimento das crianças e jovens, não? Através da creche, cursos profissionalizantes, espaços de lazer que são muito necessários nestes territórios, até desembocar nessa institucionalização de uma política assistencial na região através dos convênios, não? Das organizações civis com a prefeitura. Mas gostaria de mencionar que não foi fácil o trabalho para as entidades locais, porque existem muitas dificuldades na implementação dos serviços sociais, né? O orçamento está em constante ameaça com as mudanças do partido político no governo. O problema é que essas práticas que envolvem as organizações locais deixam ver
em evidência a fragilidade da política de assistência social nos espaços periféricos. Mas como você pode olhar no meu capítulo, tem muitos atores e agências envolvidas nesses repertórios de organização e mobilização social para dar atendimento aos jovens e crianças nesses espaços periféricos. Ainda sobre essa questão, e pegando também a fala que o Moisés tinha levantado, o Moisés também explora essa questão das políticas públicas e as ações do Estado, considerando isso de forma mais ampla, e acompanhando muito de perto o que eram as reuniões do MTST Leste 1. E aí, Moisés, também querendo ouvir um pouco dos seus relatos de campo, dessa experiência, desse entendimento, eu me aproprio de uma expressão que você utiliza no capítulo e explica muito bem. Eu acho que é uma oportunidade também de falarmos disso. Nesse contexto, o que seria os pobres merecedores? Então, João, essa categoria de pobres merecedores, ela surgiu inicialmente como chave explicativa a partir de um trabalho de campo comparativo que eu conduzi como pós-doc do SEM, né, entre 2016 e 2017. Em Porto Alegre, eu dei continuidade a um trabalho de campo com beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, com quem eu já havia trabalhado por anos durante a minha tese, e eu acompanhei todo o processo de mobilização, de preparação, de transferência de 160 famílias para um empreendimento construído próximo a toda uma infraestrutura urbana numa região geograficamente centralizada de Porto Alegre. Em São Paulo, eu acompanhei as diferentes instâncias de participação do movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1, que é uma organização, enfim, popular, fundada nos anos 80 e que demanda terra e moradia através de um sistema de mutirão e de autogestão habitacional. E tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, eu procurava entender esse duplo processo de subjetivação a que estão sujeitos os participantes. Quer dizer, o tipo de poder exercido pelas infraestruturas de participação no processo de socialização dos indivíduos, mas também como que esses mecanismos eram combinados e acionados pelas pessoas na medida em que elas navegavam as diferentes instâncias de participação. Então, o argumento é o de que o próprio processo de participação ele produz o que a gente chama na antropologia de excedentes simbólicos, ou talvez na sociologia de capitais sociais, que acabam por produzir ou cristalizar diferenças morais, econômicas e sociais importantes entre os pobres urbanos. Por exemplo, eu abro meu capítulo descrevendo uma reunião de cúpula do movimento em que os líderes estavam discutindo com preocupação a invasão de um terreno que havia sido conquistado pela Leste 1 após anos de mobilização e negociação com o poder público. A ocupação como estratégia de luta, ela havia sido amplamente usada pela Leste 1, especialmente no passado. Mas o que incomodava os líderes é o que eles chamavam de uma espécie de inversão de valores, entre aspas, através da qual grupos que não eram organizados, grupos que não eram politizados como eles, faziam uso das mesmas táticas, não para demandar habitação, o que seria uma demanda legítima aos olhos desses líderes, mas para ludibriar famílias de bem, entre aspas. Então toda essa discussão foi feita em termos morais, em termos de quem merece ocupar aquele espaço, quem merece receber recursos do Estado, quem luta e quem se mobiliza politicamente. E daí porque eu recupero essa tensão entre pobres merecedores e pobres não merecedores, que é uma dicotomia antiga entre teóricos da lei e policymakers, usada para definir em termos morais aqueles que merecem receber dinheiro, que merecem comida, que merecem habitação ou saúde e outros bens e serviços do Estado, que são, em geral, aqueles pobres que não podem ser responsabilizados pela sua pobreza de acordo com esses teóricos da lei. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter.
Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora, voltando para a entrevista. Muito bom pensar essa multiplicidade que vocês trazem, né? E ela vem pensando no trabalho da Valéria, né? Você explora o controle social, o informal, né? Pensando na violência e outros problemas sociais na região do Sapopemba. Mas você se insere de um jeito bem específico na literatura. Então, a gente queria que você contasse um pouco qual é a sua abordagem e como que a literatura trabalha, quais fatores, pensando que esses problemas sociais não estão sendo mobilizados. Como que você se insere nessa trajetória, né, do tema? Uma característica bem importante dos espaços periféricos e de Sapopemba de forma exemplar aqui é uma mudança na maneira como a violência se apresenta nesses espaços periféricos ao longo do tempo. Se a gente acompanha o desenvolvimento a constituição, o processo histórico de constituição dessas periferias, das vilas, favelas, dos bairros em todo o Brasil, que a gente pode observar ao longo do tempo, são algumas fases, né, que marcam também um princípio, um período de maior violência das relações, inclusive entre aqueles que operam os mercados ilegais, passando, no caso de São Paulo, por um momento que, da segunda metade dos anos 80 para frente, de uma maior organização da dinâmica criminal nesses territórios. No caso de São Paulo e em Sapopemba especificamente, isso é muito marcado pela atuação do primeiro comando da capital e de todos os mecanismos de regulação, não apenas do mercado ilegal de drogas e de armas em alguma medida, mas também das condutas, das relações com as quais esse grupo se aproxima, né, da forma como ele se aproxima no cotidiano das periferias e regula essas relações. Isso é uma característica importante dessa região e que faz com que também as nossas pesquisas que falam sobre violência tragam sinais, evidências dessa dinâmica, que não se encerra ao falar sobre os mercados ilegais sem falar sobre a própria atuação violenta do Estado nesses territórios. Então, a atuação do Estado, principalmente por meio das forças policiais, ela é central para a dinâmica da violência em regiões como Sapopemba e em outros espaços periféricos no Brasil. E isso também fica evidente no trabalho, nos 3 trabalhos que compõem essa parte. Então, a parte 2, ela vai, de alguma forma, por meio do trabalho do Lineker Batista, discutir um pouco dessas dinâmicas, a própria organização do mercado varejista da droga em Sapopemba, por meio do trabalho do professor Gabriel Feltran, que traz aí o 3º capítulo dessa segunda parte. Falar um pouco sobre a violência política, tomando como caso exemplar uma discussão sobre as estratégias adotadas pelas entidades de proteção, de defesa dos direitos humanos na região de Sapopemba, especificamente pelo CDHS e pelo SEDECA, que são entidades parceiras por meio de seus coordenadores, mas também de vários agentes parceiros de muitas dessas pesquisas, do modo como eles se organizam, se mobilizam em torno das questões de violência, principalmente as violências praticadas pelo Estado, e o modo como a perseguição e a violência que esses atores estão expostos se reflete ou aparece, surge como uma consequência dessa mobilização. Então, é o Estado, de alguma maneira, interagindo e produzindo também violência nesses cenários. A minha pesquisa, ela é bastante específica quando a gente olha para a característica das demais, porque a minha formação acadêmica na sociologia, ela tem um diálogo muito grande com a criminologia, que é um ramo de estudos que, no caso da discussão sobre o espaço, tem uma ligação muito forte com a Escola de Chicago e o que a gente chama de efeitos de vizinhança. Basicamente, o que essa literatura discute é quais são as características de determinados bairros, vizinhanças, espaços urbanos que fazem com que algumas áreas estejam mais expostas a situações de violência, apresentem maiores indicadores de criminalidade do que outras regiões na mesma cidade. Da forma como essa literatura de efeitos de vizinhança ela se estrutura, ela coloca bastante ênfase no papel das relações sociais, dos vínculos, dos laços sociais, como uma variável explicativa, como um fator explicativo da maior ou menor disposição dos moradores de uma dada região para explicar, para se mobilizar em torno de questões que afetem o coletivo, que afetem a vida do conjunto de moradores, das pessoas que compartilham daquele espaço.
Basicamente, as teorias da desorganização social, da eficácia coletiva, são teorias norte-americanas que originalmente eram, e ainda, em alguma medida, informam algumas das estratégias de intervenção urbana orientadas para favorecer esse exercício de controle social informal pelos moradores e, assim, ampliar sua capacidade de autorregulação. Basicamente, a expectativa é de que espaços, regiões onde as pessoas se sintam mais pertencidas, conectadas umas às outras, com maior proximidade, são também regiões onde é possível encontrar uma maior disposição para tomar as rédeas ali dos problemas locais e, a partir daí, lutar, se engajar, se mobilizar em torno deles. Então, qual era o objetivo do meu trabalho? Ele surge de uma demanda não atendida pela minha tese de doutorado, que era de análise. Eu trabalhei com dados de uma pesquisa quantitativa realizada pelo CRISP, em parceria com o Ministério da Justiça e o Instituto Datafolha, com 78 mil pessoas no Brasil, discutindo, no caso da minha tese, essas hipóteses, tentando verificar qual era, de fato, o efeito dessas variáveis de engajamento, de confiança interpessoal, de coesão social, de proximidade, densidade dos laços sociais e disposição para intervir diante de problemas comuns para a vitimização. Até que ponto uma pessoa que morasse num lugar onde muita gente dizia que era amiga, que era conhecida, que confiava umas nas outras, isso interferia, diminuiria as chances de que ela fosse vítima de diferentes tipos de violência nas proximidades da sua casa. Os resultados eles foram muito contraditórios e pouco estáveis, principalmente quando eu tentava olhar para regiões onde, de fato, essas teorias estavam tentando ser aplicadas, que eram os espaços periféricos, onde as violências interpessoais, principalmente os crimes contra a pessoa, eles são mais intensos. Então, no meu projeto, o que eu tentei foi trazer, agregar, incorporar essa discussão que eu já tinha começado na tese, um esforço de integração de metodologias em que eu realizei um survey com 200 moradores de uma favela que é pequena, dentro de um bairro maior de Sapopemba, então Sapopemba é grande, são 50 bairros, 300 mil moradores. Dentro desse espaço eu tomei um bairro, que é o Parque Santa Madalena, e lá dentro um conjunto de setores censitários que possuía uma série de características, era conhecida ali naquela região como a favela do Madalena. E lá apliquei um survey com 200 moradores. Esse survey foi apoiado por um levantamento qualitativo e a ideia era que o qualitativo me ajudasse a compreender um pouco do modo como as pessoas respondem a essas questões sobre engajamento, mobilização e o tanto que elas se envolvem ou não com os problemas com os quais eles se deparam durante o seu cotidiano. E, basicamente, contrapor um pouco do que a literatura dizia a respeito do papel desses laços, do papel dessa capacidade de exercício de controle social, muito baseado nas relações interpessoais, apresentando o argumento e tentando verificar em que medida as características estruturais, não apenas aquelas socioeconômicas, mas principalmente relacionadas às dinâmicas de violência naquela região, afetam essa disposição. E, basicamente, o que o trabalho apresenta, do capítulo, faz é discutir exatamente isso, que aparece tanto nos resultados quantitativos quanto nos resultados qualitativos, aqui, construindo uma amostra representativa de uma região que não compartilha em nada com as características da população média americana, onde essas teorias são elaboradas, e tampouco com a população ou com as características de uma vizinhança de classe média alta, mesmo no Brasil, para onde essas teorias elas poderiam ser mais bem aplicadas. Os desafios para a mobilização, para o engajamento, para a adesão a algum tipo de ação coletiva orientada para o enfrentamento, para o controle de situações de violência, são grandes. Eles passam principalmente pelo medo de se envolver, o que tem relação com o nome do capítulo, inclusive, o medo de se envolver com situações que vão colocar a sua própria vida e a da sua família em risco. Tem uma pluralidade, uma certa diversidade em relação às estratégias adotadas para exercer esse controle social informal, as quais passam, entre outras coisas, pelo Estado, sim, que em alguns momentos a polícia pode ser acionada, mas também por ferramentas interpessoais, buscar diretamente a pessoa ou até mesmo por buscar meios extralegais de resolução desses conflitos. Mas todas essas alternativas, elas estão disponíveis. O que existe é uma certa construção pragmática da ação que vai direcionar essa ou aquela estratégia para este ou aquele problema. Então, por isso, eu acabo discutindo a ideia de como que os problemas públicos eles se constroem. O que existe é uma certa atuação pragmática em relação a quais são os problemas que vão se tornar públicos ou não. Você trouxe algumas coisas que acho que ligam bem na parte 3
falar sobre as relações de vizinhança, apesar de questionar, né, essa visão de que é uma comunidade que está sempre ali para se ajudar, e claro que as relações são mais complexas, mas o trabalho do Matthew traz a ideia de como as pessoas e a atuação delas são importantes para construir os lugares, né, e como esses lugares geram uma relação de identidade do grupo. Então, assim, para falar dessa terceira parte do livro, né, Matthew, sobre transformações socioespaciais, como que a construção de um lugar que tem sentido para uma certa comunidade, como que essa ressignificação, né, constante, como ela se dá? Então, eu acho que eu também posso falar um pouco sobre meu capítulo em diálogo com os outros 3 textos da parte 3 do livro. Um dos capítulos é sobre participação política e a construção do SUS em Sapopemba. Claramente, muito tem relação com a parte 1, né, com as políticas públicas, mas a gente acabou decidindo colocar esse capítulo na parte 3 porque traça um processo muito interessante da transformação do ativismo na área de saúde. Então, esse é da professora Vera Chatton, o Luiz Marcelo Marcondes e Tássia Alves. Então, esse capítulo traça a história do desenvolvimento, né, do ativismo e da área de saúde em Sapopemba, no distrito. Identifica um processo ao longo do tempo, entre mais ou menos a década de 70 e o momento atual, de um processo de institucionalização e especialização da saúde como uma área, como uma pauta no distrito de Sapopemba. Então, no começo, levantado como uma demanda junta com outras demandas para saneamento básico, para água encanada e demandas muito mais que associamos com a questão urbana e também juntar diferentes setores. Então, ao longo do tempo, tem esse processo de transição de demandas levantadas a partir do espaço e da comunidade, com um conjunto de pessoas que convivem no espaço, para uma especialização que produz demandas mais setoriais. Então, eles traçam esse processo que é interessante para pensar como a institucionalização das políticas públicas nos espaços periféricos também se relaciona com o processo da transformação do espaço em si. E os outros 2 textos da parte 3 e o meu, todos têm foco num bairro específico do distrito, que é o bairro de Fazenda da Juta. Um capítulo da Deocleciana Ferreira conta um pouco a história da origem desse bairro através de um processo de ocupação, várias ocupações, na verdade, a produção de uma identidade coletiva dos moradores que também passam por esse processo. E no comentário da parte 3, o João Marcos de Almeida Lopes também, que foi, esqueci de mencionar, que a Deocleciana, ela participou no movimento de mutirão de Fazenda da Juta, e o João Marcos de Almeida Lopes, o comentarista da parte 3, também participou como um arquiteto. Então, eles apresentam suas pesquisas, mas também com perspectivas muito pessoais sobre esse processo. Então, tem essa questão da produção do espaço, de uma subjetividade compartilhada entre as pessoas que participaram nesses processos de urbanização conflituosa, né, e também de participação e da institucionalização da participação, tanto na área de saúde quanto no movimento de moradia e dos mutirões. Então, o meu capítulo foca especificamente numa área desse bairro de Fazenda da Juta, que foi uma experiência muito fascinante para mim, porque é realmente um território que junta vários tipos diferentes de territórios que vemos nas periferias. Então, tem áreas de autoconstrução bastante consolidadas, tem mutirões, tem conjuntos habitacionais produzidos por empreiteira, e também tem áreas ou ocupações bastante precárias que formaram nos últimos anos. Então, eu olhando nessa paisagem do bairro, eu comecei a pensar sobre o processo de produção desse espaço tão diversificado. Então, como sou geógrafo, eu estou pensando a partir dos conceitos
centrais do campo da geografia. E dois desses, que são muito fundamentais, são o par conceitual espaço-lugar. De forma muito simplificada, podemos dizer que o espaço se refere a características objetivas, né, como dimensão, distância, enquanto o lugar se refere a qualidades simbólicas ou afetivas que tornam o espaço em algo particular e significativo para os indivíduos e para os grupos. Tem uma longa história de debate sobre a relação causal entre esses dois conceitos na produção das cidades, que trata o espaço como primário e o lugar como residual, o processo dominante, a produção do espaço. Isso faz certo sentido quando pensamos na produção de moradias para consumo através do mercado imobiliário, embora mesmo nesses casos eu achei problemático, né, priorizar o espaço na nossa análise, mas no caso das periferias urbanas, acho uma visão insustentável, porque nesses casos ou pelo menos tradicionalmente, tem sido o esforço dos próprios moradores que impulsionam o processo de urbanização. E conforme fui conversando com os moradores desses diferentes territórios dentro do bairro de Fazenda Juta, ficou muito evidente que o desejo e o esforço para produzir lugares, espaços com qualidades simbólicas e estéticas e afetivas, lugares em que eles realmente queriam morar, estavam inextricavelmente imbricados nesse processo, mesmo que não necessariamente segundo a sua livre vontade, como o Marx falou, né? Então, o capítulo busca integrar o conceito de lugar como um fator imanente ao processo de urbanização periférica, e o conceito composto que eu apresento, de dever lugar, é uma maneira de captar a qualidade bastante aberta e descentralizada, envolvendo muitos atores diferentes, tanto institucionais quanto grupos sociais locais, né, que atuam na escala local, para pensar como os projetos de fazer lugar, de placemaking, né, e esses projetos distintos acabam produzindo interpretações e intervenções muitas vezes conflituosas que contribuem diretamente à transformação e à diferenciação dos espaços periféricos. Caríssimos colegas, em nome da equipe do Urbandata Brasil e do Urbanidades, agradeço imensamente a companhia de vocês aqui e a generosidade de compartilhar um pouco dos bastidores desse livro. Muito obrigado. E eu só gostaria de convidar os ouvintes, não, do programa de Urbanidades para ler o livro. Aí você poderá conhecer e aprofundar desses debates da política, a violência e o território nos espaços periféricos, não? E de novo, João e Natália, muito obrigada pelo convite. Sim, eu queria agradecer também a vocês pelo convite e agradecer a todos os nossos interlocutores no distrito de Sapopemba, nos muitos bairros, todos os domicílios, amigos, as pessoas que foram entrevistadas, que nos receberam. Esse trabalho não teria acontecido se não fosse possível contar com a colaboração, a participação deles de alguma forma. Então, eu agradeço a todos. Bom, eu agradeço também a você, João, a Natália, pela organização desse evento e também, além do que já foi dito, quero agradecer também em especial aos coautores, aos autores dos capítulos, dos comentários, por trabalharem com a gente e por apostarem nesse projeto, e também ao financiamento da FAPESP e da EDUFSCar e o apoio institucional do Centro de Estudos da Metrópole, que foi nossa casa, digamos assim, ao longo do projeto de pós-doc, onde a gente concebeu várias das ideias que estão aqui agora sendo publicadas nesse livro. Convido a todos e a todas que estão ouvindo a gente também a fazerem a leitura do livro, a adquirirem o livro na EDUFSCar e também a acompanharem esse debate que é tão pertinente hoje em dia, ainda mais com o contexto que a gente está vivendo sobre espaços periféricos. Obrigado. Esse episódio foi editado por Bruno Vieira Borges. Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros.
Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.